Saudações, pessoas da Faculdade Univiçosa. Meu nome é Sidney Pereira, sou psicólogo e esse vídeo está sendo gravado a pedido da aluna Renata, que me encontrou no Instagram e está realizando um trabalho em grupo, sobre avaliação psicológica para manuseio da arma de fogo. Bom, eu vou responder aqui algumas perguntas que me foram direcionadas pela Renata para tentar aí ajudar, contribuir de alguma forma nesse trabalho. E desde já desejo sucesso a vocês. Eu sou suspeito de falar, mas eu tenho por mim que a avaliação psicológica é uma das áreas mais rentáveis da psicologia e que também oferece, abre portas, muitas portas para a atuação do psicólogo. A primeira pergunta que me foi feita, deixa eu dar uma lida aqui no PC, gente? Eu anotei aqui na colinha. É se eu tenho especialização. Bom, fala um pouquinho então das áreas em que eu atuo. A minha especialização, eu tenho 2 pós-graduações e 3 títulos de especialistas. Na verdade, 2 porque o Conselho Federal de Psicologia, ele não permite que você tenha 3 títulos na sua carteira. Mas eu tenho dois títulos em uma e um lá ficou de molho, Eu posso trazê-lo a hora que eu quiser. Então vamos lá, eu sou pós-graduado em Psicologia Jurídica e Avaliação Psicológica e sou pós-graduado em Psicologia do Trânsito. Hoje, se não me engano, a nomenclatura está Psicologia do Tráfego, Então eu tenho essas 2 pós-graduações, sendo que uma delas, que é a Avaliação Psicológica e Psicologia Jurídica, elas são acopladas e com essa pós-graduação eu consegui 2 títulos de especialistas, sendo um de avaliação psicológica e outro psicologia jurídica. Eu atuo na área da avaliação em diversos contextos. Então eu trabalho com avaliação psicológica para manuseio da arma de fogo, trabalho com avaliação psicológica nos concursos públicos das Forças de Segurança do Estado de Minas Gerais, especificamente Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil. Atuo como assistente técnico nos concursos da Guarda Municipal e da Polícia Penal. Então o candidato às vezes não passa, na avaliação psicológica nesses concursos e contratam os meus serviços como assistente técnico para fazer devolutiva, pegar a devolutiva dos resultados lá e montar recurso, parecer psicológico. Eu trabalho com avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, trabalho também com avaliação psicológica nos concursos da aeronáutica, a Força Aérea Brasileira ela tem avaliação psicológica para cargos de oficial temporário, Então, quem vai se candidatar ao oficialato temporariamente, são 8 anos na aeronáutica, eles também têm que submeter a avaliação psicológica e essa etapa eles realizam através de psicólogos particulares. Então, eu trabalho sempre quando tem concurso para aeronáutica, eu atuo também. Trabalho com avaliação psicológica no contexto jurídico, porque eu sou perito judicial cadastrado no Banco de Peritos do TJMG, sou livre docente e trabalho também na clínica do Detran como psicólogo do trânsito. Bom, eu acho que falei, se não todas, quase todas as minhas atuações aí na avaliação psicológica. E hoje, vamos frisar aí, avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo, porque eu também sou credenciado à Polícia Federal e atuo fazendo avaliações psicológicas para o manuseio da arma de fogo. Abrindo um parênteses aqui, então, depois dessa extensa informação sobre as áreas que eu atuo, você que vai ser psicóloga ou psicólogo, você não precisa viver de uma renda só. E quando eu falo de uma renda só, não estou falando para você vender nada. Trabalhar como psicólogo, você pode ter mais de uma renda na atuação da sua belíssima profissão. Beleza? Então, fecha parênteses, vamos falar da avaliação para manuseio da arma de fogo. Foi me dada aqui outra pergunta, como é desenvolvida a avaliação psicológica na área? Bom, ela é regida pela Polícia Federal, que é o órgão responsável por cuidar dessa área do manuseio da arma de fogo, juntamente com o Exército Brasileiro, porque a avaliação psicológica para manuseio da arma de fogo, ela se dá em duas instâncias aí. Ela pode ser feita para o Exército, para quem vai se tornar atirador esportivo, colecionador, caçador. Se bem que no Brasil essa modalidade caçador, me parece, salvo engano, ela está suspensa depois dessa mudança de governo.
mas o mais comum é de atirador esportivo. Então a sigla, né, que é muito conhecida como CAC, que é caçador, colecionador, atirador, caçador, atirador, colecionador. Essa sigla ela representa essa categoria dos atiradores esportivos. E quem cuida desse manuseio da arma de fogo dos atiradores é o Exército Brasileiro. Mas quem realiza essa avaliação também tem que estar cadastrado, credenciado pela Polícia Federal para atuar como psicólogo nessa área. E a Polícia Federal cuida de quem tem manuseio da arma de fogo para vigilante ou curso. Quem vai fazer curso de vigilante também tem que fazer avaliação. Quem atua na área, né, de vigilante, e quem tem a arma para defesa residencial, no caso da posse, ou porte velado, que geralmente o cidadão comum ele não tem hoje o direito, porque passa pelo ato discricionário do delegado da Polícia Federal, né, a necessidade efetiva da arma. Então, geralmente, o cidadão comum, o civil, ele geralmente não consegue ter esse direito do manuseio enquanto porte velado. Mas autoridades policiais, né, por exemplo, eles têm esse porte, e algumas instituições, como por exemplo a Polícia Militar, a Polícia Civil, em algumas situações eles contam também com a avaliação particular aí desses psicólogos credenciados. Então ela se dá dessa forma: o psicólogo ele precisa dominar as técnicas utilizadas nesse contexto de avaliação. Ele precisa se credenciar na Polícia Federal através de uma série de documentos que ele tem que apresentar. Atualmente aqui em Minas Gerais, além de comprovar a capacidade, né, de dominar essas técnicas, ele também precisa apresentar horas de supervisão, dependendo da situação, porque ele precisa provar que ele trabalha na área. Porque há algum tempo atrás, o que acontecia? Os psicólogos eles eram de uma outra área, distinta da avaliação, e eles realizavam um curso lá de 80 horas dentro da avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo, e com esse certificado se credenciava na Polícia Federal. E parece que isso chegou ao conhecimento, né, das autoridades, que agora estão impondo, né, um critério mais rigoroso para o credenciamento. O que faz sentido, porque muitas vezes o psicólogo se credencia, mas ele não domina totalmente as técnicas que são utilizadas para essa avaliação. Então esse credenciamento hoje ele é feito via sistema, através de e-mail mesmo. Você envia toda a documentação para a Polícia Federal e você é credenciado a atuar em algum espaço físico que você, no ato do credenciamento, também apresenta para a Polícia Federal. Então você tem que estar credenciado juntamente com esse espaço. Todas as vezes que você for fazer essa avaliação psicológica, você só pode utilizar o espaço que você credenciou. Eu acho que é isso aí. Qual que é o público-alvo? Então eu já tinha falado, né? Pessoas que querem ser atirador esportivo, colecionador, caçador, quem anda com arma por aí, né? No caso do porte velado, quem tem um porte, e quem tem posse pela Polícia Federal, direito de ter arma em casa para defesa residencial. Alunos também de curso de vigilante, armeiros, despachantes de arma, donos de lojas de arma, donos de clube. Quem tem, né, o CR tem que ter também aí esse laudo da avaliação psicológica para o manuseio da arma de fogo. O que é mensurado nessa avaliação? Bom, na avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, são mensurados os construtos atenção, nos aspectos atenção concentrada, atenção difusa, memória visual, personalidade e inteligência. Esses são os construtos avaliados, e o que rege essa avaliação é a Instrução Normativa de número 78 da Polícia Federal e a Resolução 01 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia. Nela estão lá todos os traços, tanto de personalidade quanto os aspectos cognitivos que são mensurados. Então, que nós temos, por exemplo, dentro da área cognitiva, nível intelectual que indique, né, que os candidatos com habilidades que não estejam na zona limítrofe ou inferior desse funcionamento. Então, o psicólogo aplica lá teste de inteligência não verbal, seja lá o que ele achar mais adequado, né? Porque isso fica a critério do psicólogo, é prerrogativa dele escolher essa bateria, levantar
essas ferramentas, mas que avaliem essas características, esses construtos que estão elencados aí na Resolução 01 de 2022, juntamente com a Instrução Normativa de número 78 da Polícia Federal. Essas são as características avaliadas. Quais instrumentos utiliza? Os instrumentos são os que avaliam, né, esses construtos. Que aí o psicólogo tem uma série de ferramentas disponíveis lá no SATEPSI que avaliam essas características juntamente com entrevista semi-estruturada, tá? Porque o psicólogo não pode chegar lá e aplicar esses instrumentos sem antes fazer tanto o levantamento de dados pessoais como a entrevista semi-estruturada. E a entrevista é tete a tete, em forma de conversação, ok? Eu, por exemplo, utilizo Beta 3 matricial para inteligência não verbal, utilizo às vezes também o R1, utilizo para atenção concentrada a bateria CTA, tanto para atenção concentrada, né? E a atenção difusa eu utilizo o TDIF. E às vezes eu utilizo o TADIM, mas como o TADIM ele é um teste assim, bem, o nome já diz, né, que é teste de atenção difusa para motoristas, apesar de não haver restrição para utilizar na arma de fogo, eu prefiro colocar o TDIF. Atenção difusa concentrada, o AC da CTA, o teste AC, né, que é a atenção concentrada da bateria CTA. Utilizo como memória TPIC-M2, para personalidade, teste palográfico e Pfister ou palográfico com Zuliger, porque na bateria da avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo, a Polícia Federal ela faz essa exigência que sejam utilizados testes de personalidade expressivo e projetivo numa mesma bateria. O psicólogo ele está aí à disposição dele, estão à disposição do psicólogo outros testes para que ele possa incorporar a essa bateria de testes. Então, esses testes são o que eles pedem como básico. O psicólogo não está impedido de utilizar de outras ferramentas para ajudá-lo nessa interpretação do sujeito, no levantamento de informações sobre aquela pessoa, ok? Quais são os principais desafios da área? Eu penso que um desafio é um deles, né? É você conseguir demanda espontânea, né? Você conseguir clientes, porque hoje nós temos aí uma dificuldade por conta da organização, nós não temos um sistema próprio que nos encaminhe o candidato, né? Como é, por exemplo, o sistema do Detran. Então, a pessoa ela procura o psicólogo que ela quiser. E ainda tem o assédio de clubes de tiro, despachantes, que infelizmente eles acabam fazendo vínculos aí com os psicólogos, o que não é permitido pela resolução do conselho. Mas enfim, eu acho que lidar com essa dinâmica, né, dos psicólogos, clientes, clubes de tiros e despachantes é um dos desafios. Outro desafio que eu vejo é o tempo. Nós temos aí uma sessão para conduzir essa avaliação, que segue, né, num ritmo de uma avaliação pericial, ou seja, uma sessão, levantamento específico de demandas específicas, e você tem pouco tempo para avaliar, às vezes mais de um sujeito. Então você está ali avaliando às vezes 2, 3, e você tem pouco tempo para conseguir aplicar individualmente a entrevista, depois aplicar os testes, fazer a correção, interpretação, laudar e dar a devolutiva. Essas normativas, tanto da Polícia Federal como do Conselho de Psicologia, não traz de forma taxativa quanto tempo o psicólogo precisa para dar uma devolutiva ao cliente. Mas a gente sabe que na prática o cliente ele quer chegar ali, fazer a avaliação e já sair com o resultado, porque dali ele vai fazer uma prova prática de tiro. Então essa pressão de tempo ela é também um dos desafios da área. E outro desafio é a questão de valores, porque você colocar valor, precificar o seu serviço, hoje nessa área é muito difícil porque ela não tem, apesar do Conselho de Psicologia ter uma tabela sugestiva de honorários, não existe de forma taxativa um valor estipulado para a prestação desse serviço. E aí isso cai na livre concorrência
E aí vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? A gente fica tentando padronizar o valor, mas às vezes um colega do lado cobra um valor menor ou maior, então você tem que ficar se regulando através de uma pesquisa de mercado. Estipular um valor que você não se prostitua e que também você consiga cliente e tenha um rendimento nessa área, isso também, no meu ponto de vista, é um desafio. Bom, eu acho que é isso, né? Respondi a todas as perguntas. Quem quiser, siga meu Instagram, Sidney Psicólogo, Sidney com I no final, Sidney Psicólogo. Estou lá no Instagram, tenho lá também 2 cursos online, que é o Desvendando Palográfico, é um curso básico sobre o teste palográfico e um curso de avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. Quem quiser e puder, me segue lá. Forte abraço a vocês, bom trabalho a todos e precisando de mim, estou aí à disposição. Até mais.